Então, vamos lá, voltar aos estudos de onde a gente parou, sobre o surgimento do Brasil, tá? Antes de mais nada, é importante dizer, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Mas não custa lembrar. O Brasil não se chamava Brasil antes de 1500. Na verdade, o Brasil se chama Brasil até que levou um tempinho, né? Primeiro foi Ilha de Veracruz, foi Veracruz, até que se chamou Brasil, entre outras coisas, por causa do pau-brasil, ok? Mas, a título de entendimento, para a gente não se perder, a gente pode usar o nome de Brasil antes de 1500. Você pode usar o termo Brasil primitivo, tudo bem? Brasil pré-histórico, Brasil primitivo, Brasil de antes de 1500, tudo bem? Tá? E aí você está vendo na setinha uma pergunta retórica que a gente já vai poder começar a responder essa pergunta. A história do Brasil começa em 1500. No dia 22 de abril passado, a gente celebrou 520 anos de história. É isso mesmo? O Brasil começa em 1500? Essa é uma pergunta importante, que se você é meu aluno, você sabe muito bem que o Brasil não começa em 1500. Está errado contar a história brasileira a partir de 1500. Por quê, Raiz? Porque antes de 1500, você está careca de saber que o Brasil já tem milhões de habitantes. Tá? Você tem um cenário no Brasil, contando por baixo, você está vendo aí nas setinhas no canto esquerdo, você está contando por baixo aí cerca de 5 milhões de pessoas vivendo nesse lugar que um dia vai ser chamado Brasil. Mas, professor, todos tinham um governo central nesses 5 milhões de pessoas? Não. Você tinha centenas de povos, você tinha centenas de grupos, centenas de tribos diferentes. Para você ter uma ideia, no Brasil, antes da descoberta, entre aspas, o Brasil tinha cerca de 1.300 línguas. Isso é muito doido. Se você está falando de 1.300 línguas, por baixo, você está falando de pelo menos 1.300 povos, tá? Entre esses 5 milhões de pessoas. Então, você está falando de uma diversidade cultural, de uma variedade gigantesca, tá? Então, é interessante você, ao responder essa pergunta, o Brasil nasceu em 1500, você já tem que ter claro na sua cabeça, não, bonitão, o Brasil não nasceu em 1500, tá? Ah, o Brasil foi descoberto em 1500. A gente já teve essa aula nos vídeos anteriores, e é legal você dar uma olhada nos vídeos anteriores, a gente já viu essa aula do ponto de vista do português. Do ponto de vista do português, sim, o Brasil foi descoberto, era um novo mundo, tá? Mas do ponto de vista dos nativos, daqueles que seriam chamados de índios pelos europeus, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Então, a gente tem um cenário de invasão quando o português aporta aqui. Mas deixa a invasão de lado um pouquinho, vamos aqui para o nosso lado esquerdo das nossas setinhas que estão bonitinhas aqui. Quando o português chega nessa terra, o português, assim como o europeu de forma geral, e eu já te ensinei isso em outros momentos, então é um momento legal de revisão, o português não olhou o outro. O português não estava interessado em entender o outro. O português não queria trocar figurinhas com o outro. O português olhou para o outro, e quem é esse outro? Somos nós, povos nativos que estavam aqui. E olhou para esse outro e disse que esse outro era selvagem, olhou para esse outro e disse que era primitivo, olhou para esse outro e disse que era inferior, tá? Sem analisar esse outro, sem ver esse outro. Então, quando você chega no, entre aspas, novo mundo, e diz que esses caras que vivem no novo mundo estão sendo descobertos, e que esses caras são selvagens porque andam pelados, são primitivos porque pensam diferente e são inferiores porque têm outros deuses, isso é uma visão
etnocêntrica. Isso é o tal do etnocentrismo. E mais, vamos colocar um termo novo aí no debate, isso é o tal do eurocentrismo. É a Europa olhando para o outro, e como a Europa se sente o centro do mundo, a Europa se acha melhor do que todos. Agora, você já aprendeu nos vídeos que o Pro colocou lá no canal para você ver e dar curtidinha, compartilhada, aquela coisa blogueirinha que você já sabe como funciona. Você já viu nos vídeos de maias, incas e astecas que chamar esses povos de selvagem, primitivo e inferiores está muito errado. O mesmo vale para os povos brasileiros, tá? É evidente que no Brasil você tem povos, tribos vivendo dos jeitos mais diferentes possíveis, tá? Mas você não pode negar que nós estamos falando de sociedades complexas. A partir do momento, cara, que eu tenho numa tribo a criação de um deus, a criação de uma mitologia, isso não é simples. Isso já bota essa sociedade como algo complexo. A partir do momento que você tem povos dessa época que já plantam, que têm agricultura, que conhecem a mandioca, que conhecem o milho, que conhecem o amendoim, você já tem um nível de complexidade, porque a agricultura não é uma coisa simples, tá? Um macaco não sabe plantar. Os nativos da América, antes da invasão, sabiam plantar. E aí, cara, tem algumas particularidades das tribos indígenas, de forma geral, né, que eu estou colocando aqui ó, na setinha do lado da sociedade complexa. Por exemplo, a terra, né, a terra era um bem natural, a terra era da natureza. A relação dos povos nativos com a natureza era completamente diferente da relação da terra que os europeus, da relação que os europeus tinham com a natureza. Tá? Então, por exemplo, a terra, você está vendo aí que o Pro colocou posse, entre aspas. Na verdade, não é uma posse, né? O índio não pegou a terra para si. O índio usa a terra porque a terra é de todo mundo. A terra é coletiva. A posse dessa terra é coletiva. Portanto, os recursos que essa terra dá são para todos. Então, dificilmente você vai encontrar um cenário de fome nesse Brasil antes da invasão, a não ser que a tribo esteja, de fato, enfrentando um cenário de fome. Mas aí toda a tribo vai passar fome. Não é igual a sociedade liberal, neoliberal que a gente vive hoje, na qual, se eu tenho dinheiro, eu como no McDonald's. Se eu não tenho dinheiro, eu passo fome. Tá? Nas sociedades antes da invasão, você não vê esse cenário. Tá? Se houver, é extremamente raro. E é um cenário no qual toda a tribo vai passar fome. Tá? Não é numa mesma tribo tem o bonitão que come e o feinho que não come. Isso não existe. Tá? Isso aí é uma similaridade entre as tribos da época. E aí tem um outro conceito, que isso é minha opinião, mas eu acho que é um conceito muito legal. Não sei se você está lendo aí embaixo. Nessas sociedades indígenas, antes da invasão portuguesa, e esse é o termo que a gente vai usar, sim, senhor, a gente vai usar o verbo invadir, tá? Agora, nessas sociedades indígenas, você tinha uma ideia muito louca que o indivíduo, ele poderia ter acesso ao conhecimento. O conhecimento nas tribos indígenas, o conhecimento ele é socializado. Você entendeu a grandeza disso? O conhecimento ele é um bem, tudo bem? Quando a gente aprende coisas, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo, a gente está se tornando um ser humano melhor. Eu mesmo, velho, adoro aprender. Eu sou um ótimo aluno, porque eu adoro aprender, mesmo sendo velho. Nas sociedades indígenas, e por isso que elas são complexas, você tem um conceito meio que generalizado de que todo indivíduo pode e deve e tem que aprender. Então, eu vou dar um exemplo. O Gustavo, meu fofo, é um molequinho da tribo. Eu sou mais velho. Eu não sou o pai do Gustavo, tudo bem? Mas eu sou um grande pescador. Eu pesco muito bem. O pai do Gustavo não vai ter nenhum problema
nenhuma vergonha em deixar, em falar para o filho, Gustavo, vai lá pescar com o Alexandre que ele manja do assunto. O Gustavo vai sem problema nenhum, não vai ter uma crise de ciúme, tá? Por quê? Eu sei e eu vou ensinar. Olha que bonito isso, tá? A ideia do conhecimento ser socializado, que veio um pouco também, né, nessas divagações que a gente faz em sala de aula, quando a internet surgiu para todo mundo nos anos 90, ela tinha esse romantismo, que é bem bacana, né? A ideia de que todos terão acesso a tudo. Isso é muito bonito. Só que você sabe muito bem que não é assim, né? A favela tem acesso à internet? O cara da rua, o mendigo, o cara que não tem internet decente, tem acesso? O aluno da escola pública está tendo a esse acesso que nós, que somos privilegiados, estamos tendo? Né? O aluno da escola pública está tendo aula com pro online, assim, mesmo com toda a crise do... Ele está tendo esse acesso? O conhecimento, ele é socializado? Não é, tá? E eu estou falando do século XXI, tá? Hoje o conhecimento, ele é socializado por meio da ideia do ideário do fake news, tá? Em que bobagens que você está vendo melhor do que eu são absurdas, coisas são escritas no Facebook, absurdas, tá? E é difícil de engolir, tá? É bem difícil de engolir. Mas nas sociedades indígenas, antes da invasão portuguesa, você tinha esse ideário de socialização do conhecimento. Eu sou, antes de tudo, um velho homem, mas olha só, eu estou me descobrindo um homem romântico. Romântico no sentido de ver que o ser humano fez coisas legais. Eu estou sendo menos pessimista, apesar de continuar extremamente realista, tá? Ai, ai. Enfim, vamos lá. Bom, eu só quero atentar para você também para uma coisa que eu acho que eu falei no último vídeo, tá? Eu não tenho certeza. Essas 1.300 línguas que você tem no Brasil, elas vêm de 4 troncos linguísticos, tudo bem? Nós temos, no Brasil, antes de Portugal, nós temos 4 troncos linguísticos principais. 4 troncos linguísticos. 2 são os principais. É óbvio que você vai perguntar, professor, qual é o nome dos 4? E é óbvio que o professor vai lembrar só 2, que inclusive são os 2 que estão aí na setinha. O principal, que é o mais famoso, que é o tronco linguístico tupi, e você tem um segundo, que é mais no interior do Brasil, que é o macro-G. Se você lembrar de um vídeo que o professor passou lá atrás, um passado, lá daquelas tribos, da tribo Panarã, que os caras falam pam, 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 com pam, pam anasalado, esse tipo de pam, 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 é o macro G, tá? O tupi é esse que você conhece, a Anhangabaú, Havaiandava, Tatuapé, Pacaembu, tá? Esses são os 2 troncos linguísticos principais. Professor, eu não estou entendendo esse negócio de tronco. Então, vamos lá, eu vou te explicar o tronco. O melhor exemplo é o latim. O latim ninguém fala mais, o latim é uma língua morta, tá? Mas a gente vai usar o latim como um tronco linguístico. Do latim, o que nasceu? Nasceram galhos como o português, o espanhol, o italiano. Entendeu o conceito de tronco linguístico? Então, por isso que é tão fácil entender o espanhol e o italiano, você que fala português. Porque português, espanhol e italiano vieram de um mesmo tronco linguístico. Tudo bem? Tranquilinho aí? Até aí? Certo? O tupi é a língua, é o tronco que predomina no litoral brasileiro, e o macro-G ele vai predominar mais no interior do Brasil, tá? Naquele mapinha que eu coloquei no vídeo anterior, que eu vou colocar online para vocês, que já está online, inclusive, para você dar uma olhada, você vai ver essa distinção bem clara, bem evidente, de onde o tupi prolifera e de onde o macro-G manda. Tudo bem? Tá? A gente já está acabando esse videozinho, mas eu quero ir para a coluna do lado direito, que é o que a gente vai falar bastantão a partir de agora. Bom, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca
aqui com as suas caravelas, e o Brasil, ele é descoberto, beleza? Para muita gente ignorante, é o começo da nossa história. Muita gente comemora o 22 de abril. Lamento dizer que eu não comemoro o 22 de abril. Ah, professor, é porque você é um comunista, anarquista, petista, vermelho, desgraçado. Tudo bem, tá? Você já aprendeu, inclusive, que xingar o professor disso tudo está errado. Você tem que escolher um só, porque eles não falam a mesma língua. Tudo bem? Certo? Tá? Em 1500, a história oficial diz que o Brasil foi descoberto. Você já aprendeu, comprou, que em 1500 o Brasil não foi descoberto. Tá? Em 1500, para o português, o Brasil foi descoberto. Mas para os povos nativos, você vai ter um cenário de invasão. Ok? Tá? Não dá mais para a gente passar o pano. O Brasil, em 1500, mas, professor, o Brasil não se chamava Brasil. Tudo bem, a gente já discutiu isso. Pode chamar de Brasil, não tem problema, para você não se perder. Mas em 1500, o Brasil é invadido por Portugal. Num primeiro momento, portugueses e nativos, né, várias tribos indígenas que têm como origem o tronco linguístico tupi, no litoral, elas até que são mais tranquilas. Você não vai ter tanto problema ali na região que hoje é a Bahia. Eles receberam o português muito bem. Uai, por que não? É um branquelo, fedido, barbudo, esquisito, que fala uma língua enviesada, estranha, mas tudo bem, deixa os caras chegarem aí, vamos ver qual é que é a deles, tá? Você teve um contato. No interior do Brasil, não, né? No interior do Brasil, você sabe que que a gente vai ter bastante tribo que vai praticar o canibalismo mesmo, e o canibalismo no sentido religioso da coisa, mas isso a gente fala depois. Bom, o português invade, e um segundo passo do português é a exploração do pau-brasil, que você está vendo na tabelinha aí, tá? O português vai ficar louco pela tal da tinta vermelha e vai fazer a festa com o pau-brasil, que é da Mata Atlântica e que é a vegetação que predomina no litoral brasileiro. Então, o português faz um acordo com o nativo, tá? Esse acordo tem um nome bonito, esse acordo é o tal do escambo, que, em grosso modo, é uma troca. O português dá para o índio, e foi uma troca que você está vendo, é uma troca muito boa, né? Estou sendo irônico. O português dá para o índio espelhos, facas e machados. O português não conhecia, o índio, o nativo, não conhecia o conceito de faca, machado e espelho. Então, o português dá isso, e, em troca, o nativo dá o pau-brasil para o português. Olha que troca bacana. Né, uma troca sem um mínimo de interesse, os nativos se deram muito bem com essa troca, tá? Mas, bonitão, os nativos brasileiros, eles não são burros, tá? Eles perceberam que estavam se ferrando. A partir do momento da exploração, você vai ter uma tentativa dos portugueses de começar a escravizar esses índios. E muitos índios não aceitarão esse processo. Tá, aqui está escrito tentativas, tá escrito, tá feio ali, mas está escrito tentativas para escravizar o índio. Muitos povos indígenas não aceitarão essa escravidão, essa tentativa de escravidão, não. E aí o que você vai ter? Você vai ter cenários de guerra por toda essa região que a gente chamará de Brasil. No próximo vídeo eu vou trabalhar um mapinha, tá? Que vai ter como principal fonte aí o Tratado de Tordesilhas, mas eu falo isso no próximo vídeo. E você vai ter guerras terríveis, o bicho vai pegar, e aí, para os povos nativos que não aceitarem a escravidão, você vai ter um processo de genocídio. Genocídio, eu já te ensinei em outros momentos, genocídio é você matar o outro, assim, em quantidades gigantescas, né? O português matou milhões de índios. Matou pela guerra e matou pela doença. Olha a listinha de doenças que o português trouxe para o Brasil. Os nativos não tinham anticorpos para encarar essas doenças. Você tinha a gripe, o português trouxe a gripe, o português trouxe o sarampo, trouxe a tuberculose, trouxe a varíola, trouxe a malária, e aí você teve milhões de povos nativos morrendo por causa dessa brincadeira.
Tudo bem? É isso por hoje. A gente volta no próximo videozinho, na próxima aula, falando, mostrando um pouco da cara do Brasil depois dessa invasão.